Vamos dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, capítulo 14, honrar pai e mãe, e o tópico 5º, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Essa passagem do Evangelho de Marcos e Mateus, que conta aquele instante em que Jesus se distancia dos pais no Bar Mitzvah, né? Ele com 12 para 13 anos é levado ao templo de Jerusalém. Ele sai então de Nazaré e, chegando lá, os sacerdotes, os doutores da lei se encantam com a sabedoria daquele menino e ele começa a dar verdadeiras aulas para os sacerdotes. Na hora de vir embora, que já tinha sido apresentado ao templo, há fileiras diferentes. Os homens vêm por um caminho, as mulheres por outro, porque eles não podiam se misturar na estrada. Era como se fosse uma caravana. Então Maria pensa que Jesus está com José, porque ele já fez o Bar Mitzvah e, portanto, ele agora é homem e deveria vir com o pai. E José pensa que ele ainda está com a mãe, porque ele ainda estava ali na transição da criança, que ele pudesse ter tido algum capricho, escolhido ir com a mãe. E os dois chegam na primeira parada e se dão conta que Jesus não está entre eles. Ficam desesperados, voltam para Jerusalém em busca do filho e, quando encontram Jesus, de uma maneira muito firme, muito contundente, diz a eles: quem são os meus pais? Quem é minha mãe, meu pai? Quem são os meus irmãos? Quer dizer, ele estava ali a trabalho. Ele já tinha iniciado a missão dele naquele momento. E ele estava com os irmãos e amando do Pai Celestial, né? E não do Pai José, que o acolhia e cuidava. Essa mensagem dura, parece fria, claro que narrada emotivamente ali pelos evangelistas, demonstra o quanto Jesus já era lúcido na sua pré-adolescência, na sua passagem para a adolescência. E alguns evangelhos apócrifos chegam a dizer que essa lucidez em Jesus já era bastante forte, inclusive na sua infância. Vários escritos a esse respeito. Bom, o que nos interessa aqui é menos a história, a narrativa, e mais o seu significado, o seu sentido. Porque nos remete também a uma outra passagem em que Jesus nos pergunta se nós seremos capazes de deixar o cuidado dos nossos pais ou dos nossos familiares, dos nossos filhos, para servir ao Evangelho de Jesus. E isso é até chamado por Kardec como moral estranha. Então, essa preocupação com os laços familiares é uma constante, é uma questão importante ali na condição em que os discípulos seguiam Jesus. Um outro exemplo importante dessa relação é a própria condição de Pedro. Pedro casado, que tinha uma sogra doente que morava com ele, constantemente tinha que deixar a família para fazer as viagens, as jornadas juntamente com Jesus. Pedro é o exemplo que nós sabemos, mas certamente vários outros discípulos tinham situações parecidas. Alguns deles seguiam com a própria família em caravana. Quando mulher, o esposo e a esposa concordavam em seguir Jesus, eles podiam prosseguir em conjunto. Possivelmente até alguns com filhos seguiam também dessa maneira. Mas outros tinham que deixar a família. Então, o caso de Levi, Mateus, é um exemplo também de que ele era muito rico, como publicano, cobrador de impostos, e deixa a família, se desfaz dos bens, etc., para seguir Jesus. Então Jesus instiga isso. E nós poderíamos pensar assim: poxa, mas Jesus então veio desfazer as famílias. Não, o que Jesus veio propor era uma fraternidade. Pessoas que acreditavam no amor ao próximo, acreditavam num Pai celestial que não é personificado, que não é um Pai vingador, que não é um Pai de castigo,
que é o bem é amor supremo, inteligência suprema, e que, portanto, as pessoas pudessem se associar por essa fraternidade, por essa compreensão, e disseminar o Evangelho, que, principalmente naquela época, era incompatível se você tivesse que ter um trabalho fixo e se você tivesse que ter uma morada fixa. Então ele faz um convite para que as pessoas sigam em caravana. E ele próprio não tinha ninguém da família o tempo inteiro com ele. A mãe seguia quando podia, mas mantinha a sua casa. E há uma narrativa de irmãos de Jesus, principalmente da parte de José, quer dizer, que já teriam vindo do primeiro casamento, José, ele viúvo, e que alguns deles seguiam Jesus, principalmente Tiago. Mas, veja, se quisesse seguir, tinha que deixar a família. Então essa era uma condição. É inspirado nisso que a Igreja Católica defende, muitos anos depois, muitos séculos depois, passa a defender o celibato, que então aqueles que seguem Jesus deveriam se desligar das famílias e não ter novas famílias, não ter laços familiares para poder empreender a prática da liderança cristã, né? Claro que isso se desvirtua, entram questões econômicas que não vêm ao caso, questões políticas, mas a inspiração inicial era um pouco disso, né? Também é importante a gente frisar que Jesus não fazia distinção entre homens e mulheres. Embora os evangelhos narrem os 12 apóstolos, estudos mais recentes apontam para uma visão, vou usar a palavra correta, né? Machista da interpretação, tentando fazer prevalecer a ideia de que os homens eram mais importantes do que as mulheres. No contexto daquela sociedade judaica, é claro que o homem tinha um papel de patriarca, então, portanto, ele tinha uma predominância sobre a mulher era muito oprimida, né? Com muito poucos direitos, era analfabeta, proibida de estudar, né? Maria Madalena é uma exceção, o pai permitiu e ajudou que ela se educasse, então ela era muito mais culta do que a grande maioria dos discípulos e principalmente dos apóstolos. Mas há muitas mulheres do Evangelho que têm o mesmo papel e a mesma importância, né? Tanto que Jesus, quando ressuscita, a primeira pessoa que ele se mostra, que ele se apresenta, é uma mulher. Não é nem o chamado apóstolo amado, João, nem Pedro, que seria a pedra angular, portanto, nenhum outro dos homens ali presentes, né? Ele se apresenta primeiro para uma mulher. E também para tentar dizer o quanto Jesus amava igualmente a todos, depois que ele se apresenta para Maria Madalena, ele vai se materializar para aqueles que são chamados os discípulos de Emaús. Jesus teria morrido na cruz, 2 discípulos muito entristecidos saem de Jerusalém a pé, né, voltando para sua cidade natal, que era Emaús, e no meio do caminho Jesus se apresenta como um caminhante também, como um transeunte, quem eles, e vai conversando com eles durante o trajeto até chegar em Emaús. Eles gostam muito da conversa de Jesus e convidam Jesus para cear e dormir com eles, né? Jesus era um transeunte, não tinha onde se hospedar, e aí Jesus faz a ceia. Quando ele reparte o pão, eles o reconhecem, percebem que ele é Jesus, né, ressuscitado. Então essa condição, né, de relacionamento de Jesus com os homens, mulheres, era uma relação de igualdade, era uma relação de amor e de fraternidade, era uma relação de tratamento sem nenhuma diferença, e é isso que é importante a gente frisar, né? Então Jesus escolhe os seus irmãos e acolhe a todos como irmãos, principalmente aqueles que são muito aflitos e que vêm buscar nele a necessidade de cura, a necessidade de tratamento, a necessidade de esperança que eles tinham pelas aflições, pelas desigualdades, pelo sofrimento em geral. Então Jesus, ele
determina isso como prática, como ética, que nós temos que amar a todos igualmente. Agora, quando a gente fala em igualdade, muito influenciado pelo pensamento materialista do século XVIII, século XIX, né? Uma ideia da igualdade que nasce ali na Revolução Francesa, mas que depois se perde nas discussões sobre o socialismo, sobre o comunismo, etc. Então a gente perdeu um pouco esse sentido, né? A igualdade não significa tratar a todos igualmente. Pelo contrário, você reconhecer a igualdade das pessoas é perceber as diferenças delas e justamente ser capaz de adequar o tratamento a essas diferenças. Hoje há uma discussão já, uma conquista social, principalmente com as pessoas que têm necessidades especiais, aqueles que precisam de cuidados melhores, mas o que a gente percebe na sociedade é uma indiferença generalizada. Embora haja lei, há uma indiferença a respeito dessas diferenças sociais, né? E há uma discriminação muito grande ainda, um racismo exacerbado, né? Um preconceito. Então Jesus, na sua prática evangélica, ele vem mostrar que não há essa diferença. E ali entre os judeus havia uma mistura muito grande de costumes, culturas e também de cores de pele, porque judeus tinham sido levados como escravos para o mundo inteiro, né, daquela época, em vários continentes, em várias regiões, se misturado, se adaptado. Então você tinha já ali próximo de Jesus, certamente, judeus que vinham da Etiópia. A gente sabe que tinham judeus que vinham do norte da África, né, da região de Alexandria. A gente sabe também que tinham judeus que vinham ainda da região que tinha sido a Babilônia, a Síria, né, e a Grécia, a região da Gália, antiga Gália, que hoje é a França, né, ali próximo da Bretanha. Então tinham judeus de todos os lugares. E a Galileia, onde Jesus passou a maior parte do seu tempo, era ainda hoje é, né, um lugar verde, quer dizer, um lugar de planícies, pequenos montes, mas muitas planícies, o lago enorme, imenso de Genezaré, que providenciava, vamos dizer assim, um clima mais ameno, e também, a conta da geografia, uma região de passagem de inúmeros estrangeiros que vinham ali do que seria hoje o Líbano, né? Aportavam ali, vindo de diversos outros lugares, para comércio, e atravessavam aquela região da Palestina, a Galileia, até chegar depois na Península Arábica, né? E seguir adiante o que hoje nós conhecemos como Jordânia e depois Iraque, né, Irã e assim por diante. Então, Jesus tinha contato com muitas e muitas pessoas diferentes e muitos estrangeiros. Por isso que ele falava tanto o hebraico quanto o aramaico. O aramaico não era a língua original dos hebreus naquela época, eles falavam hebraico. O aramaico ele era falado mais na região da Assíria, ou desse lugar que eu falei que seria o Líbano, naquela época chamava Fenícia. Então naquela região seria o nosso inglês hoje, né? Seria uma língua mais comum aos estrangeiros, às pessoas que eram de fora, e ele falava aramaico. É possível que Jesus tenha aprendido outros idiomas, como o grego, etc. também, porque ele se comunicava muito facilmente com as pessoas. Por que eu estou ressaltando isso? Porque quando a gente se coloca numa posição que a gente quer tratar todos com igualdade, a gente tem que ocupar uma posição de empatia, de inclusão dessas pessoas que são diferentes, dessas pessoas que são estrangeiras, né? Então, ele sendo uma pessoa muito culta, muito preparada e conhecedor de todo a Torá, de todos os ensinamentos de Moisés e dos antigos profetas,
ele não falava desses conhecimentos para um público aberto, porque essas pessoas não iam ser capazes de compreender a profundidade dos ensinamentos cabalísticos, né? E de várias outras seitas, como os essênios, que eles sendo ali muito simples, muito humildes, alguns deles estrangeiros. Então Jesus tinha que contar o evangelho por meio de parábolas, e Jesus procurava habitar o meio deles. Ele não morava num ambiente coletivo. Jesus não veio criar uma sociedade alternativa, né? Ele não veio criar um novo grupamento, um novo Estado hebreu. Ele veio estabelecer uma forma de convívio, de fraternidade. Por isso que ele jamais permanecia muito tempo no mesmo local, porque assim ele podia ir promovendo caravanas e levando os seus ensinamentos para diferentes comunidades, mostrando: olha, eu não estou formando um reino em Cafarnaum, eu estou trazendo o reino dos céus para a terra para aqueles que quiserem receber. E isso podia ser em qualquer lugar, inclusive em Jerusalém. É claro que nesses 3 anos, principalmente, que ele faz ali a divulgação do seu testemunho, do seu trabalho, ele se centra na região em que estavam os judeus, né? E quando ele vai para as fronteiras, ainda ali tem habitações de judeus. Então, o principal alvo dele, da pregação, são os judeus. Mas tem relatos de que Jesus foi para a Índia, que Jesus foi para Alexandria, que Jesus foi até para o Japão, né? Nós não temos como saber isso com exatidão, mas certamente, se isso aconteceu, não foi durante esses 3 anos de pregação, dos 30 aos 33, 34 anos, que nós conhecemos do testemunho ali dos evangelhos, sejam eles os evangelhos tradicionais ou os evangelhos apócrifos. O que pode ter acontecido é que Jesus tenha ido com José de Arimateia, que era um grande comerciante, percorrendo essas localidades todas para fazer comércio e aprender a estudar, porque já que há registros de pessoas como Jesus ali, é possível que isso tenha acontecido, porque a gente não tem conhecimento do que aconteceu com Jesus de 12 até 30 anos. Então, é muito tempo, né? Pode ser que isso tenha acontecido, mas para nós interessa essa preocupação universalista de Jesus, de se colocar nos lugares, se colocar nas relações humanas como alguém que é acolhedor, como alguém que tem compaixão, como alguém que tem empatia e como alguém que não se vê maior do que os outros, embora ele fosse muito, né? Jesus era um Cristo encarnado na Terra. Então a gente tem que ter essa percepção do que é esse amor. Por quê? Porque nós também não podemos nos engrandecer. Cabe a nós desenvolver a humildade se nós quisermos acolher aquelas pessoas que estão mais necessitadas. Cabe a nós ter o olhar atento para a gente se aproximar. Porque as pessoas que estão muito necessitadas costumam ter também vergonha dessa situação. Não é fácil para uma pessoa que seja verdadeira, sincera, honesta, pedir ajuda, pedir recursos, buscar alimento, cuidado de outras pessoas, né? Porque há até uma crítica, um julgamento pessoal que determina se a gente não deveria primeiro buscar o trabalho e etc. É da nossa cultura, desde a origem da humanidade, que as pessoas não devem ter o alimento gratuitamente, nós precisamos trabalhar. Só que cada história é uma, cada condição é uma, cada momento na nossa vida é outro, então nós temos que também respeitar isso. E Jesus sabia entender essa situação. Sobre os alimentos, há a passagem em que Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, isso aponta para a preocupação, inclusive, material de Jesus. Jesus não apenas cuidava dos ensinamentos espirituais, mas também se preocupava com as questões materiais.
E às vezes a gente acha que Deus se esquece da gente, que Deus nos abandona no sofrimento, na escassez, nas dificuldades materiais. Não, nós sempre teremos os recursos que nós precisamos para as lições que nós precisamos aprender. E além disso, a gente colhe muito o que a gente planta também. Mas a espiritualidade está sempre atenta a nos socorrer dentro do possível e do necessário naquela condição. Uma outra passagem que demonstra essa preocupação material de Jesus é o primeiro milagre público dele nas bodas de Canaã, onde a mãe pede que Jesus transforme a água em vinho. Na verdade, ela pede que Jesus providencie um jeito, porque tinha acabado o vinho, eles eram convidados, eram da família, e os pais dos noivos estavam extremamente envergonhados, porque as festas de comemoração ali naquela região eram de 7 dias. Não é que nem a gente que vai numa festa de 3, 4 horas e acaba. Não, eles comemoravam a semana toda. Então eles tinham que ter comida e bebida para as pessoas durante toda a semana. As pessoas também acham que era vinho para as pessoas se embriagarem, como fazem hoje nas festas de casamento, né? Mas não, o vinho era parte do alimento dos judeus. O vinho, ele somava a mesa, né? Eles não se embriagavam quando eles se alimentavam. Se embriagar era um ato completamente diferente, era você nas tavernas se embriagar. Mas o vinho era sagrado, era um alimento, era um vinho forte, era uma outra configuração de vinho, não é como a gente tem hoje. Então Jesus também se preocupa com isso e faz ali o primeiro milagre, em que ele ajuda aquela família a poder celebrar as bodas de casamento adequadamente. E faz isso com maestria, tanto que o vinho é extremamente elogiado e o dono da festa é criticado por um conviva, né, um convidado, porque ele não serviu primeiro o melhor vinho e deixou para o final, porque o vinho era muito bom. Então Jesus não fazia nada mais ou menos, né? Já que era para fazer, ele fazia muito bem. Bom, isso nos faz também pensar que viver o Evangelho de Jesus não é na casa espírita, não é num templo religioso e nem é numa atividade voluntária de caridade, etc. Viver o Evangelho de Jesus é na vida prática, é no dia a dia, é levar para a nossa casa, para a nossa família, é levar para o nosso trabalho, é levar para o momento em que a gente está na rua. Então o testemunho é fundamental. Então nós temos que ter empatia a todo tempo, porque ter caridade na casa espírita é fácil, né? Ficar calmo, sereno, essa musiquinha de fundo, né? O palestrante aqui, conversando também num tom mais ameno, aí recebe o passe, é fácil ficar calmo aqui. O difícil é no dia a dia, quando as pessoas nos provocam, nos tiram do sério, nós cheios de preocupações, às vezes com falta de muitos recursos, muitas dificuldades, então a gente ali se exaspera, se desequilibra, mas o Evangelho vale para esses momentos, especialmente, né? Por isso que Jesus vem trazer a fraternidade e a vida em comunidade não como um cerco fechado, né? Mas como uma exposição ao mundo, é estar no mundo sem ser do mundo, é se colocar na condição de humano mais atento ao bem. E demorou para que os apóstolos e discípulos de Jesus entendessem isso. No início do cristianismo, eles acabaram se juntando em pequenos grupos e formando comunidades fraternas, que davam um exemplo. Mas se isso tivesse acontecido só dessa maneira, o Evangelho de Jesus teria acabado, porque ele viraria uma seita do judaísmo. E não foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio fundar religião ou seita nenhuma. O que faz a diferença ali é principalmente o comportamento de Paulo de Tarso, que se lança a pregação fora do judaísmo, que ele provoca os próprios apóstolos sobre o comportamento daqueles que seguem Jesus, que não deveria ser uma imitação do ritual judaico.
há uma espécie de concílio, uma reunião dos apóstolos. Paulo não conheceu Jesus, né? Então, quando Paulo começa a fazer as pregações, ele começa a chamar a atenção dos apóstolos sobre isso, e há uma discussão, principalmente com Tiago e Pedro, que queriam que todos os convertidos ao cristianismo, os homens, né, fizessem então a circuncisão, cortassem o prepúcio do pênis, né, para serem iguais aos judeus. E aí Paulo falou: isso é um absurdo, porque isso é um costume judaico, isso tem nada a ver, Jesus nunca falou sobre isso. E aquilo era um símbolo importante, porque se você não precisava cortar então o prepúcio dos homens, a sociedade também não precisava ser patriarcal como era nos judeus, e também não precisava seguir os costumes de alimentação, celebrar os festejos, ir ao templo, fazer sacrifício. Quer dizer, tem todo um enredo de coisas que naquele momento é retirado da pauta do cristianismo. Porque alguns diziam assim: mas Jesus celebrava isso, mas ele celebrava para estar no meio de nós. Ele celebrava apenas porque era o costume, ele respeitava esse costume. Mas ele, quando ia a outros lugares, a Samaria, por exemplo, ele mudava o comportamento dele, ele respeitava. E Jesus foi criticado, por exemplo, por seguir curando pessoas doentes no dia de sábado, que para os judeus era proibido, porque para eles isso era trabalho, imagina, né? Então você curar alguém era proibido. Então Paulo tem essa lucidez, né? essa revelação, digamos assim, como médium de interpretação do Evangelho de Jesus de uma forma muito mais ampla, muito mais aberta e não aprisionada aos costumes dos judeus. Por isso também a dificuldade de muitos judeus aceitarem ainda hoje que Jesus, mesmo ele sendo judeu, pudesse ser o Messias, porque na cabeça dos judeus mais tradicionais, Jesus deveria ressaltar o movimento judaico. Ele viria para salvar os judeus e não o mundo, né? E aí colocariam os judeus como o povo que dominaria o resto da humanidade. Essa é uma interpretação de alguns judeus tradicionais. E Jesus não veio fazer nada disso, né? Então atiraram pedra em Jesus para tentar fazer com que fosse esquecido o seu ensinamento e a sua própria vida, as suas práticas. A crucificação tem esse sentido, né? Acusar Jesus de pretender ser o rei dos judeus, o rei material dos judeus, contra Roma, contra César. Então há toda uma conjugação de fatores, né? Hoje a gente chama de fake news, né? Há toda essa rede de intrigas, de mentiras sobre Jesus, tentando desmoralizar e criar uma atmosfera de falsidade em torno de sua pregação e de seu evangelho. É por isso também que Jesus não gasta muito tempo em Jerusalém. Ele fica mais em Cafarnaum, porque é muito difícil num grande centro urbano, com as distrações que as grandes cidades têm, as preocupações de comércio, as preocupações de trabalho, as preocupações de cumprir os rituais sociais, né, das aparências, elas terem abertura para a compreensão da verdade evangélica. É muito difícil. A gente vê a dificuldade que as pessoas têm para virem aqui numa terça-feira, uma vez por semana, e de estudarem em casa, depois fazerem o evangelho no lar, praticarem a caridade. É muito difícil. Uma cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Porto Alegre, como Belo Horizonte, enfim, qualquer capital distrai demais a nossa atenção, tira demais a gente de uma condição de simplicidade. A gente começa a dar valor a muitos acessórios, a muitos objetos, a carro, a casa, a roupas e assim por diante. Então Jesus se concentra no interior. Jesus vai para o interior da Palestina, ali na Galileia, que era uma área verde de plantações, de pecuária, né, de criação de ovelhas, carneiros, então ele cita o bom pastor, por exemplo, para se aproximar daqueles que eram puros de coração, como ele mesmo disse no Sermão do Monte. Então a nossa condição pessoal de tentar compreender a igualdade, de tentar compreender que nós devemos seguir os ensinamentos do Pai Celestial e tratar a todos como irmãos, pressupõe também essa simplicidade, pressupõe esse desprendimento, porque senão não sobra tempo
para a gente valorizar isso. Jesus valoriza a natureza. Então ele está sempre com os apóstolos, próximo dos lagos, dos rios, né, das árvores, das plantações. Ele observa as estrelas, os astros. Para ele isso é importante, estar próximo à natureza, aos animais e assim por diante. E às pessoas simples. É claro que se incomodavam os sacerdotes, né, aqueles que eram comerciantes ricos daquela época, os próprios romanos que não entendiam como que Jesus, se anunciando filho do homem, né, seria hoje como filho de Deus, por que ele, ao invés de tentar ocupar uma tribuna importante, política, econômica, ele opta em ser invisível. Demorou muito tempo para que o Sinédrio do Templo de Jerusalém realmente se preocupasse com Jesus e visse Jesus uma ameaça. Quando ele chega em Jerusalém é que ele passa a ser uma ameaça, porque até então Jesus parecia inofensivo. E eles todos sabiam muito bem, tanto os romanos quanto os sacerdotes, que Jesus não ameaçava o templo, nem ameaçava Roma. Então, esse olhar para a minha irmã, para o meu irmão, para o meu pai, para a minha mãe, no povo, né, é um gesto de Jesus de integração das pessoas. É um gesto de cuidado, de tocar o coração das pessoas, de estar disponível, de estar atento, para que as pessoas possam chegar. Jesus não vai atrás das pessoas e dizer, vem comigo, vem ouvir o que eu vou falar, etc. Jesus faz isso com poucos que são chamados apóstolos, né? Esses que eram espíritos já preparados para isso, que vieram com essa missão especificamente. Então, a esses Jesus chama, convida, porque também vê neles o interesse, a curiosidade. Observa neles que eles queriam se aproximar de Jesus, mas estavam acanhados, não sabiam o que fazer ao lado de Jesus. Jesus tinha sido anunciado por João Batista como o Messias, como aquele que era o verdadeiro representante dos céus e que fazia toda a diferença, que portanto ele apenas vinha preparar o caminho. Então, nessa condição, os seguidores de João Batista, eles se preocupam com esse lugar e querem seguir Jesus. Mas seguir para quê? Jesus não tinha falado para que veio. Jesus não tinha anunciado ainda a sua missão. Ele não tinha dito qual era o seu papel. Então eles estavam acanhados. É nesse contexto que Jesus chama, né? Eu diria que naquela passagem, outra passagem do Evangelho, que ele fala assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Nesse caso, Jesus escolhe, porque vários discípulos estavam nessa condição. Várias pessoas do seu entorno tinham uma vontade de se aproximar de Jesus, mas Jesus, olhando nos seus corações, percebe que eles não estavam preparados. Então deixa que eles tomem a iniciativa no tempo, no ritmo que eles acham necessário. E que ritmo é esse? É aquele do jovem rico, né? Se aproxima de Jesus, diz que quer seguir, que quer praticar tudo o que ele fala, mas que primeiro tem que cuidar dos pais, tem que cuidar dos afazeres. E aí Jesus diz, bom, ou é agora, né? Ou talvez você pode se surpreender que não será tão cedo. E realmente ele vai e ele morre naquela tarde ainda, que ele deixa Jesus com um acidente de uma corrida de biga que ele estava fazendo, assim nos trazem as tradições. O mesmo acontece com Emmanuel, né? Emmanuel tem a vontade de seguir Jesus, pede a ele que cure a sua filha leprosa, Lívia. Jesus cura a filha dele por mérito da mãe, né? E aí, então, Emmanuel balança ali, olhando Jesus, ele balança, ele fala, caramba, esse é o homem, esse é o cara. Mas como é que eu vou abandonar Roma? Eu sou um senador romano. E o próprio Emmanuel disse que ele se arrependeu profundamente de não ter feito aquela escolha naquele momento, porque demorou 2000 anos, pelo menos, para que ele despertasse para isso depois. Então nós somos chamados, todos são chamados,
Todos nós temos o acesso à informação, ao conhecimento, nós sabemos o que é essa verdade, o que é esse bem, mas muito poucos de nós estamos preparados a abrir mão dos nossos laços terrenos, a nos desapegarmos das coisas que para todas as outras pessoas são extremamente importantes. Mas isso não significa também, por outro lado, viver na miséria, viver na pobreza. Jesus não nos pede para sermos pobres materialmente. Ele nos pede para que nós sejamos pobres de espírito, né? Que nós tenhamos mais liberdade de pensamento, de amorosidade, que nós não tenhamos esse apego material. E alguém pode dizer assim, mas se isso é verdade, por que Francisco de Assis abandonou tudo? Francisco de Assis, na época dele, não tinha muita alternativa, não existia classe média na época de Francisco de Assis. Você tinha o clero, o exército, você tinha o comércio, os comerciantes, né? Os nobres e os miseráveis, que eram os pobres, os plebeus. Então ele não queria ir para o exército, já tinha lutado nas cruzadas, não queria ir para a guerra. Não queria ser comerciante como o pai, né? Ele queria seguir Jesus, mas não queria morar nos mosteiros ricos das igrejas, nem queria ser bispo, porque ele podia, o pai era comerciante, ele podia ter sido facilmente um bispo importante da igreja, mas ele não queria isso, ele queria viver de fato o evangelho de Jesus. Ele percebia a tremenda contradição da igreja daquela época com o evangelho. Ele falou, bom, o que me resta é viver entre os pobres, eu vou ser humilde, plebeu, mas levando os ensinamentos do evangelho de Jesus. Tanto que ele cria essa condição de ser um frade. Ele não é um padre, ele não é um sacerdote, ele é um frade que vive os ensinamentos. E no início, durante muito tempo, ele não é reconhecido pela igreja como se fosse um membro da igreja. Só depois de muitos seguidores, com muitas obras, e as pessoas vendo os seus ensinamentos, é que ele passa a ser reconhecido. Ele é chamado até o Papa para dar o seu testemunho, e o Papa valida a atividade dele e reconhece a ordem que ele estava criando, que ficou conhecida como a Ordem dos Franciscanos. Mas, então, a gente tem que tirar um pouco dessa ilusão de que Jesus defendeu a miséria. Não é isso, gente. Não é isso. Pelo contrário, a lição divina é da abundância. Mas o que Jesus alerta é que a riqueza distrai. A riqueza nos distancia dos ensinamentos do Evangelho. Porque existe alguém mais inseguro no mundo do que aquele que é muito rico? Porque quem não tem nada está preocupado que levem dele o quê? Eu às vezes comento com algumas pessoas que me conhecem, que eu deixo a casa aberta, exceto o portão de fora, tranquilamente, com muita segurança aqui. E as pessoas, poxa, mas você não tem medo e tal? Eu falei, olha, primeiro que eu não tenho muito que eles possam levar. Isso é uma escolha minha. E se levarem, não sei se vai fazer muita falta. Vou sentir falta se me levarem no meu instrumento de trabalho, né? Aquilo que eu uso para trabalhar. Mas o resto acho difícil. Alguém vai querer levar uma cama, né? Então, tem um pouco disso também, do que a gente tem, sabe? A gente aprender a viver com alguma simplicidade que nos coloque numa posição de não ter mais tanto apego. Agora, aquele que muito tem, aquele que tem muitos bens, que guarda dinheiro em casa, que tem joias, que tem equipamentos caros, né? Que tem coisas, carros, essa pessoa realmente ela está preocupada com segurança, porque ela tem esse apego, essa necessidade, além do trabalho, além do que é necessário, ela tem talvez uma necessidade ali de ter muitas coisas. Eu não estou desdenhando do que eu tenho e nem estou dizendo para todo mundo que não precisa ter nada, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é, a gente precisa achar o nosso ponto de equilíbrio. Para quê? Para que a gente não fique apegado às coisas materiais. Porque se a gente tem, né, a gente está preocupado. Quer ver um exemplo prático? Nós entramos em dezembro.
Em janeiro acontece o quê? Tem que pagar o IPVA, não é isso? Então quem tem carro já está preocupado com o pagamento do IPVA. Aí tem que pagar IPTU, né? Então essas coisas vão consumindo a gente, vão distraindo a gente, né? Essas preocupações. A gente precisa saber manejar essa relação com a materialidade. A gente precisa saber escolher, né, e se preparar para isso dentro daquilo que é o necessário. O que é o necessário, dai a César o que é de César. Mas é preciso saber manejar para que isso não vire uma escravidão nossa diante dos bens materiais. Mas muitas pessoas se preocupam com esses bens, se preocupam com o que os outros pensam quando olham para nós diante dos bens que nós temos. E às vezes isso é muito cruel, principalmente em ambientes de trabalho. Pessoas que reparam no carro que você tem. Como que você chega no trabalho? Você chega de ônibus, você chega de bicicleta, você chega de transporte público, você chega de carro. Tem uma hierarquia de julgamento a esse respeito, né? O bairro que você mora, a roupa que você veste, né? O restaurante que você almoça, né? Então, há muita competição sobre isso e muita ilusão a esse respeito, que isso possa estabelecer valores, gradações, né? Hierarquias sociais por conta dessas possibilidades ou por conta dessas escolhas. Então, se você tem diplomas, se você tem um passaporte italiano ou português, né? Se você viajou o mundo ou não viajou o mundo, se você tem títulos ou não tem títulos, é sobre isso que Jesus vinha falar. Isso não vale nada para a espiritualidade. Você desencarnou, você é tratado como um outro qualquer. Você não leva a isso. Você leva o aprendizado. O que você estudar aqui, você aprendeu, vai guardar com você. Os bens que você fez, as amizades que você cultivou, né? Tudo que você distribuiu em termos de fraternidade, você carrega com você. Mas não as coisas que são materiais, as coisas tangíveis. Essas desaparecem. Então o que Jesus quer dizer é que quanto mais livre você for, melhor. Ele chega a ponto de dizer para os apóstolos que vão seguir em pregação, os 70 da Galileia, que eles não levem nada além da sua túnica, não levem alforje, que eles confiem na providência divina. Vão apenas com as suas sandálias nos pés, que Deus vai prover, que a natureza vai prover, que a humanidade vai prover. Aquilo é uma prova para eles de desprendimento. Por quê? Se eles fossem levar bens, eles seriam assaltados. Se eles providenciassem que eles iam levar ouro, dinheiro, moedas, eles podiam ser assaltados. Se eles não tinham nada para ser assaltados, eles não precisavam correr risco nenhum. Era uma questão de segurança e praticidade. E depois, na medida em que eles falando do Evangelho, eles poderiam ser acolhidos por aqueles que ouvissem as suas pregações. E havia um costume, obviamente, né? A Palestina não é como hoje as cidades mundiais. Havia um costume, uma cultura de você hospedar transeuntes, viajantes. Era da cultura do judeu fazer isso. Então, quando você via um viajante e você sabia que ele não tinha uma hospedagem, você o convidava por educação a ficar na sua casa. Claro que as casas eram simples, às vezes a terra de chão batido, né? Ou dormir em redes. O alimento também era simples, mas eles tinham onde ficar, onde dormir, eram acolhidos ali. Se eles precisassem de um manto, de alguma coisa nova, aqueles que estavam naquele vilarejo poderiam providenciar também. Então isso era o costume. Então Jesus sabia o que estava fazendo, né? Hoje dificilmente seria igual, não tem como. As distâncias são enormes, né? Ninguém recebe ninguém em casa, não tem medo de botar uma pessoa estranha dentro de casa. Então, certamente, a orientação de Jesus hoje seria outra, mas diria assim, não leve muito, fique em locais mais simples, né? Não leve muita, leva só uma balinha de mão, uma mochila, né? Seria esse ensinamento. E quando a gente vê depoimentos de pessoas que, por exemplo, se aventuram a fazer esses caminhos chamados sagrados, como de Santiago de Compostela, ou como de Aparecida, e etc., o que essas pessoas levam? Uma mochila de no máximo 20 quilos nas costas, só um par de tênis ou sandálias, e elas durante, às vezes, meses, sobrevivem com isso.
E elas têm que acreditar que nas paradas elas vão ter condição de se alimentar, de descansar. Levam o mínimo de dinheiro também para não serem assaltadas e poder parar ali. Então, os ensinamentos de Jesus tentam nos colocar num patamar em que nós possamos valorizar muito o conforto, a estabilidade, a segurança, mas sem apego. Que a gente seja capaz de usufruir da tecnologia, da riqueza, do bem-estar, sem apego. Aqueles que tiveram possibilidade de visitar os países, principalmente os países nórdicos, né? Noruega, Suécia, Finlândia, se surpreendem, isso está disponível na internet, se surpreendem com a simplicidade das casas. Eles são chamados de minimalistas. As casas são feitas de madeira, eles quase não têm objetos de decoração, tem um carro prático na garagem, não trocam de carro todo ano, né? Muitas vezes andam de bicicleta, eles usam muito bicicleta para se transportar, tem transporte público, né? E tem uma vida extremamente simples. E eu estou falando aqui das nações mais ricas do mundo. Por quê? Porque eles entenderam pelo raciocínio que é preciso um certo desprendimento para você fazer uma nação grandiosa. Isso é o oposto do que defendem muitos outros países, inclusive o Brasil, de ostentação. A gente pega um país que nem o Brasil, onde você tem uma discrepância social absurda, onde você tem um salário mínimo em torno de R$1.300 e você tem salários públicos de servidores com mais de R$300 mil, sendo que nem a lei permite, mas eles conseguem ganhar isso. E você tem um grupo de uma elite que, ao invés de ganhar dinheiro e reinvestir no Brasil, pega esse dinheiro e investe lá fora, e gasta e desperdiça. Há vários estudos que apontam que os brasileiros são os maiores consumidores dos produtos de alto luxo, que é uma tremenda contradição. Você pensar que um carro popular hoje custa 75, 80 mil reais, o mais barato, sem nada de especial, e você tem outros carros que podem custar 12 milhões de reais. Então, assim, mas então não pode ter carro de 12 milhões? Não estou pregando comunismo nem socialismo, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é, ao invés de comprar o carro de 12 milhões de reais, que pode dar muito prazer e contentamento a quem compra, há uma enorme oportunidade de auxílio e caridade para quem necessita. Esse é o ponto. É sobre isso que Jesus chama a atenção. Eu não estou dizendo que isso não é prazeroso, que isso não é bom, que você não mereça, que você não fez porque trabalhando justamente, etc. Não é sobre isso. É sobre você perceber, por meio da empatia e da compaixão, o bem maior que você pode fazer com esse mesmo dinheiro para outras inúmeras pessoas que necessitam, que estão desempregadas, que estão abandonadas, que vivem na miséria, nas condições mais infelizes da vida. É claro que eu peguei esse exemplo exagerado, mas isso vale para nós. Quantas vezes a gente vai fazer a compra no supermercado e escolhe produtos mais caros só por causa da marca, para contentar o nosso ego que a gente está usando aqueles produtos. A gente não precisa daqueles produtos. Algumas vezes a gente até é enganado, achando que a gente precisa desses produtos. Mas se a gente souber fazer a diferença na conta do supermercado, talvez reste dinheiro para que a gente compre mais alimentos para doar para quem necessita. A ideia da partilha, né? De você compartilhar o bem que você produz. Então nós temos uma cultura não só do consumismo, mas do desperdício. É de um olhar de exagero diante das coisas desnecessárias. Isso é curioso porque não é algo muito antigo na humanidade. Isso é uma coisa bem do nosso tempo, dos últimos 150 anos, mais ou menos. Usar desse desperdício. Isso era feito muito pela nobreza, que era um grupo pequeno, né? Quando a gente pega ali a corte de Versalhes,
o que aconteceu à Revolução Francesa? Pelos abusos, os desmandos daquela nobreza. O povo passando fome e eles, né, a realeza usando os tecidos mais caros, desperdiçando, né, em vestimentas, sapatos, viagens, bebidas, comidas, perfumes, especiarias e assim por diante, né? Mas uma discrepância de um país passando fome, passando necessidades. Então hoje não é muito diferente do que a gente viu ali naquelas cortes pequenas. Hoje há um predomínio em nações inteiras, ou em grupamentos inteiros da sociedade. E é importante que se diga que Jesus não é um precursor do comunismo ou do socialismo. Jesus nunca veio nivelar por baixo. Jesus nos chama a atenção para a fraternidade. Se todos estão bem, ótimo, que todos possam viver bem. Mas enquanto você tiver miséria e pobreza, escassez em algum lugar do mundo, aquele que tem posses deveria ajudar o que não tem. É esse o papel. É para isso que serve a riqueza, é nisso que se baseia o homem de bem, calcado no Evangelho de Jesus, calcado no Espiritismo. É a partilha. É a gente estar atento a quem necessita e buscar canais para fazer isso. Isso não impede que a gente viva confortavelmente, com segurança, viva bem e usufrua também de prazeres, né? Que possa viajar quando for possível, que possa se alimentar bem, visitar lugares agradáveis e assim por diante. Mas é aquilo que Aristóteles lá atrás chamou do comedimento, né? De você ser capaz de medir isso. Também o que Buda chamou do caminho do meio, né? Da gente não ir nem para um lado e nem para o outro nos exageros da vida. Então, para que a gente possa amar as pessoas como irmãos, como amigos, tem que haver esse respeito da forma como a gente maneja os recursos que a gente tem. E o quanto a gente disponibiliza e devolve aquilo que a gente ganha para o bem da humanidade. E não estou falando aqui de um prédio sendo construído com o seu nome para ficar famoso, ser lembrado, né? Como muitos filântropos fizeram isso ao longo da história. Nós estamos falando aqui de fazer genuinamente o bem, de empreender genuinamente o bem. Isso pode ser feito, inclusive, por grandes empresários que geram riquezas, que desenvolvem produtos, desenvolvem tecnologias que vão ajudar a humanidade, pagando salários justos, né? Compartilhando um ambiente saudável nas suas linhas de produção e assim por diante. Ótimo, né? A métrica do capitalismo, ela não impede que o cristianismo se engendre ali. O que faz a diferença é a maneira de medir, a finalidade, né? Para onde caminham esses bens que são gerados e de que forma isso acontece. E de que maneira a gente exerce o nosso trabalho pensando que isso possa de fato trazer o bem público. Porque se todos estivermos voltados para o bem público universal, todos viveremos bem. O Brasil seria igualzinho à Suécia. Não haveria aqui, a cerca de 500 metros, comunidades extremamente carentes no nosso entorno. Que é mais do que a Zona Sul, quando você vê o contraste Leblon, Ipanema, Copacabana, com aquelas comunidades ali nos morros, em cima, a diferença de renda, a diferença de conforto, a diferença de segurança, numa área geográfica idêntica, é assustador. Então, o nosso papel de viver o Evangelho de Jesus, ele é revolucionário nesse sentido, porque ele muda a nossa perspectiva de abordagem e da nossa relação com aquilo que é a produção de riquezas e a distribuição de riquezas, que está nas nossas mãos, que passa pela nossa inteligência, saber viver com aquilo que é necessário, que depois foi defendido pelos estoicos, como o imperador Marco Aurélio, né? Sêneca, que era senador romano, e outros grandes pensadores filósofos. A gente está num momento da humanidade em que a gente precisa repensar de fato isso. O que a gente consome, como a gente vive, o que a gente gera de lixo, o que a gente produz
de maldade, a forma como a gente exige de sacrifícios de animais para a nossa alimentação, o quanto a gente se submete a uma dependência química de tudo que é produzido em medicamentos, em componentes de alimentação industrializada e assim por diante, né? Então, é um repensar. Quando a gente fala assim, mundo de regeneração, o mundo de regeneração é esse despertamento, é essa consciência do bem universal, de uma ética universal, e que, portanto, o outro, o próximo, ele está de fato próximo a mim, porque eu olho para ele, eu enxergo, e eu enxergo também esse outro no mundo, eu enxergo na natureza, eu enxergo no planeta, eu enxergo no cosmos. Eu não vou defender a guerra, eu não vou defender o genocídio, eu não vou defender a maldade, a criminalidade, os abusos, a violência, de qualquer forma. Não importa se isso é uma ação de um governo ou de outro, não importa. Não é sobre ideologia, é sobre o bem, é sobre a fraternidade. Então a gente tem que se descolar disso. Jesus chamava a atenção dos discípulos para eles não se deixarem levar por essas facções de pensamentos políticos que havia dentro da Palestina, no meio dos judeus. Porque você tinha aqueles como Barrabás que queriam derrubar o poder romano, queriam matar o governador, guerrear contra os soldados. E Jesus é contra isso. Você tinha pelo menos 3 apóstolos que concordavam com isso. Judas era um deles. Pedro, mas você tinha outros com afinidade, como Pedro. Você tinha alguns ali que balançavam se não deveria fazer isso. E você tinha outros que era o contrário, que queriam derrubar o domínio do sinédrio, do templo, mas também era uma força política. Também Jesus é contra isso. Então Jesus chama a atenção para que não se misture no comportamento evangélico a política, a ideologia. Porque qualquer movimento ideológico, político, distrai do comportamento evangélico. Então é possível que se esteja na política ou praticar a política, mas a partir do evangelho e não trazer a ideologia para o evangelho. Entende a diferença? Então se a nossa vontade, se a nossa convicção é de ter uma posição política, ideológica, que seja baseada primeiro no evangelho de Jesus. Até para refinar essa política, refinar essa ideologia, trazer ética para esse contexto. Porque nós precisamos ter o conceito de fraternidade. Nós temos que ter a nossa percepção de experiência carnal, mas de uma vida plena na espiritualidade. Nós somos espíritos, tendo uma experiência carnal com uma identidade passageira. Nós não seremos cariocas na eternidade. Nós não teremos o nome de hoje, o sexo e a posição familiar e a profissão na eternidade. Isso é passageiro. Isso acaba. No momento que a gente desencarna, acabou. Acabou. E os Espíritos nos dizem que eles não gostam nem de lembrar o que eles foram. Eles querem viver concentrados na nova experiência. Porque eles sabem que eles falharam muito. Todos nós falamos demais. Então, o que nos interessa nessa mensagem de Kardec é como abrir os olhos, abrir o coração para perceber que todos nós somos da mesma cepa. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Nós temos que nos abrir para esse conhecimento, para essa fraternidade. E para isso nós temos que ser capaz de abdicar das nossas manias, dos nossos desejos esquisitos, dessa dependência material que a gente tem, dos nossos julgamentos. Bastando ser fraternos, abertos, aptos a testemunhar o Evangelho de Jesus. Na graça de Deus.